Olá amigos, como vocês estão? Espero que bem, apesar das lutas e das adversidades. O vídeo de hoje é um vídeo que eu estava querendo fazer já tinha um tempinho, é, que é um vídeo sobre uma reflexão histórica, né? Como o vídeo que eu fiz já tem mais ou menos uns 3 meses, que foi o vídeo sobre o Walter Benjamin, o Anjo da História. Né? Nesse vídeo eu expliquei que eu iria fazer alguns vídeos relacionados à história, que é a graduação que eu tenho, e também teologia, né, que é uma graduação que eu ainda estou fazendo, mas que eu tenho muito interesse e pesquiso. E que esses vídeos de história, essas reflexões históricas, elas não seriam tanto uma ideia de fazer um vídeo falando de uma história mais narrativa apenas, né, apenas contando o que aconteceu, muito atrelada a uma história factual dos fatos, dos acontecimentos, mas uma história mais reflexiva, né, preocupada com o presente, e uma história que busca interpretar os acontecimentos, mais do que apenas narrá-los, e refletir sobre eles, né? E embasar-se numa história-problema, numa história que se preocupa com o presente. E o vídeo de hoje eu queria falar então sobre esse personagem que talvez você não conheça, ou talvez você conheça, que é o Tupac Amaru II. Tupac Amaru. Não é o Tupac Shakur, se não me engano, não sei como que pronuncia direito, mas o rapper famoso dos Estados Unidos, né? Mas, inclusive, inspirou o nome dele, o nome artístico dele foi inspirado no Tupac Amaru. Mas esse personagem aí, que eu acho que agora o pessoal já deve estar conhecendo um pouco mais, né? Quando eu estudei, eu fiz meu ensino médio, meu ensino fundamental, eu não cheguei a ver nada do Tupac Amaru, eu fui ver quando eu entrei na faculdade mesmo. Mas hoje eu sei que o pessoal já aprende, já estuda um pouco dele acho que na oitava série, oitavo ano, nono ano, não sei. Um pouco quando estuda lá sobre a história da América, né, e tal. Mas esse vídeo, na verdade, eu quero debater algumas questões e refletir sobre alguns pressupostos e compartilhar com vocês um pouco da minha pesquisa, né, que acabou gerando o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, que eu apresentei tem mais ou menos um ano. E aí eu queria compartilhar com vocês, né? O que eu estudo, eu não estudo necessariamente a vida do Tupac Amaru, né? Para aqueles que não sabem. José Gabriel Cordocanque Nogueira, o nome do Tupac Amaru, né? Foi o líder da maior rebelião indígena e anticolonial das Américas, né? Uma rebelião que se iniciou no dia 4 de novembro de 1780, e perdura até 1783. O Tupac Amaru e a sua esposa Micaela Bastidas morrem no dia 18 de maio de 1781, mas a rebelião permanece, comandada pelo primo dele, Diego Cristóbal, e pela parte aimará da rebelião, né? Porque o Tupac Amaru era líder da parte mais quechua, mais inca, por assim dizer, do Peru, um pouco do Equador, e o Tupac Katari, né, que é o Júlio Apaza, se não me engano, é Júlio Apaza, que comanda a parte boliviana, a parte mais ao sul da rebelião. Mas então essa grande rebelião, que inclusive o pessoal chama, comumente costumou se chamar ela de Grande Rebelião, foi essa rebelião que eclodiu ali no final do século XVIII. E o José Gabriel Condorcanque Nogueira passa a se chamar Tupac Amaru, porque ele se diz descendente do Tupac Amaru I, né? Inclusive por isso que ele é o segundo, porque o Tupac Amaru I foi o último Inca do Império Inca. Ele, inclusive, é da dinastia de Vilcabamba, né? A dinastia de Vilcabamba era o último reduto, né, dos Incas, mesmo depois que Pizarro chegou, os espanhóis chegaram, destruíram ali o Império Inca. Houve uma cidade, né, ali da dinastia de Huáscar, porque quando os espanhóis chegam, o Império Inca está em guerra civil, né, entre Atahualpa e Huáscar. Mas quando ali na dinastia de Huáscar, um deles, né, descendentes dos Incas, dos Sapa Incas, né, dos grandes imperadores do Tahuantinsuyo, nas 4 regiões do mundo, ele foge então para essa cidade de Vilcabamba, e ali eles reinam por cerca de 30, 35 anos. Tá? Inclusive, o arqueólogo, que eu esqueci o nome dele agora,
mas que o arqueólogo que encontra a cidade de Machu Picchu, ele estava em busca dessa cidade de Vilcabamba, né? Que foi o último reduto dos Incas. E aí o último Inca lá, que reinou sobre Vilcabamba chamava Tupac Amaru, né? Ele foi morto em 1572, se não me engano, pelos espanhóis, né? Foi decapitado. E Tupac Amaru, na língua Quechua, né? Que é a língua predominante do Império Inca, significa serpente de fogo. Então, o Tupac Amaru II, quando ele vai reivindicar, né, essa herança, e existe toda uma discussão para saber de onde ele possui essa hereditidade, né, mas até onde eu tinha visto, parece que a mãe dele era bisneta, se não me engano, desse Tupac Amaru I. Então ele reivindica esse título, né, até uma forma de unificar os cacicados ali, né, os caciques, em torno da sua figura, em torno da figura do último Inca. E aí ele passa a se chamar Tupac Amaru II. Mas o que eu quis estudar e o que eu me dediquei assim, na minha pesquisa não foi tanto a respeito da vida do Tupac Amaru, nem sobre a grande rebelião em si. Mas eu quis estudar a sua imagem, eu quis estudar um pouco da sua figura, né? Porque a gente entende, a gente percebe ao estudar a história que as figuras de heroísmo, as figuras de imagens que são ditas exemplares e figuras exemplares, elas pouco nos dizem sobre aquelas personagens de carne e osso que existiram, que choraram, que sofreram. Elas nos dizem muito mais a respeito do tempo e muito mais nos dizem a respeito dos anseios, dos desejos das pessoas que construíram essa figura, né? Essa figura, essa figura mítica, essa figura envolta em mito, né? Que é a figura do herói. Então, o Tupac Amaru ele passa a ter uma construção mítica, a sua imagem é toda construída sobre pressupostos de heroísmo e de uma ideia muito vinculada a um fenômeno político, de mitologia política, né, que paira no imaginário coletivo latino-americano, que hoje ela já foi sobreposta por outras figuras, como por exemplo a figura do Che Guevara, que hoje é a figura mais em voga quando a gente pensa um pouco essa questão do ideário político latino-americano, né? Só que, claro, dadas as suas devidas proporções, o Tupac Amaru ele é também uma figura, né, que a gente poderia colocar em paralelo com essa figura do Che Guevara. E outras figuras, que são figuras de rebeldia, figuras de contestação da ordem, né? Figuras que não aceitam o status quo, não aceitam a determinação imposta e eles se sublevam contra esta imposição e esta figura, né? essa ordem. Então, o que eu quis estudar foi justamente essa construção pautada dentro dessa lógica do imaginário coletivo desta figura, né? Um dos livros muito importantes no meu estudo foi justamente o livro do Raul Girardet, eu não sei se vocês conhecem, chamado Mitos e Mitologias Políticas. Neste livro, o Girardet vai trabalhar sobre o ideário político francês, sobre a imaginação política francesa, e aí ele se utilizando de um conceito do Gilbert Durand, né, que é um dos pensadores, um dos historiadores muito importantes vinculado à história do imaginário coletivo, do imaginário social. Ele utilizando de um termo de Gilbert Durand, que são chamadas constelações mitológicas, ele se utiliza então desse termo do Gilbert Durand para explicar o ideário francês. Porque qual é a base, né, do pressuposto do Raul Girardet e de outros pesquisadores que trabalham com a ideia do imaginário, como Baxo, por exemplo, trabalhar a ideia de que o fenômeno político ele é um fenômeno também mitológico, que está envolto aos mitos e às nossas paixões. Por mais que a gente queira racionalizar a política, ela não deixa de ser também um fator vinculado à paixão e vinculado a uma mitologia. E o Raul Girardet, então, traz esses 4 mitos, que seriam 4 mitos que guiariam a história do ideário, ou seja, a história das ideias, dos ideais
europeus, particularmente da França, que seria a ideia da conspiração, então que tem uma conspiração pairando, né? A ideia do salvador, de que a gente precisa de um salvador, então aquele político, ele vai se dizer como salvador, aquele cara que vai salvar de um perigo iminente, de um perigo que está por vir, de ameaça vermelha, perigo comunista, por exemplo, né? E aí a gente tem o mito da idade de ouro, que é esse mito de uma época que era maravilhosa, que era assim espetacular e tal. E a gente tem o outro mito, né, que é o Salvador, a conspiração, a idade do ouro, e me falhou agora a memória o outro que ele se utiliza, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Mas ele se utiliza dessas quatro constelações mitológicas, né? A gente poderia dizer assim, a conspiração, o Salvador, a idade do ouro e a unidade, né? Esses mitos políticos. Só que quando eu estava lendo o Raul Girardet, eu me perguntava muito, poxa, mas esses mitos políticos, eles poucos nos dizem sobre a história latino-americana, né? Eles poucos nos dizem sobre os ideários e as paixões que enervaram a política latino-americana. E eu tinha, em específico, um período que sempre me chamou a atenção, que foi as décadas de 60 e 70 na América Latina, que é justamente quando há essa erupção, né, a partir da Revolução Cubana de 59, quando Fidel entra em Havana, em 1º de janeiro de 59, e aí a partir disso, então, as décadas de 60 e 70, há quase que um efeito dominó em toda a América Latina, de golpes de Estado, né? Depois veio as ditaduras aqui do Cone Sul e que se espalharam pela América Latina, e todo esse imaginário, esse pressuposto que se tinha, né? Essas concepções políticas que embasavam tanto o lado da esquerda, né? De uma luta, de uma causa, de uma segunda independência, né? Como muitas pessoas vinculadas mais à esquerda do espectro político vão se utilizar, né, de que os países precisavam de uma segunda independência e do ideal de uma revolução socialista, e ao lado da extrema-direita esse medo de uma revolução comunista, né, um medo, enfim, do Brasil virar uma nova Cuba ou coisas semelhantes. Existia o fantasma da União Soviética pairando presente, né, o medo de se perder os valores da família, dos bons costumes. Então, assim, esse imaginário que cercava, né, e que estava na mente das pessoas, quando a gente fala imaginário coletivo, imaginário social, a gente está falando algo que é partilhado pelas pessoas daquele período do tempo, né, que não precisamente que elas pensam da mesma forma, mas que elas compartilham um conjunto de imagens, e essas imagens trazem a elas representações, né? Então, é justamente nesse período que eu queria adentrar e queria tentar meio que vislumbrar ali como que essas pessoas que viveram essas décadas, 60 e 70 na América Latina, tinham essas imagens. E aí o Tupac Amaru, ele me aparece, né, ele se desperta para mim como, e a partir de estudos e de leituras, e principalmente a partir dessa peça, né, que foi inclusive uma das minhas fontes para a escrita do TCC, que é essa peça aqui, Tupac Amaru, do dramaturgo argentino Oswaldo Draco, que depois foi traduzida no português por Fernando Peixoto, que é um famoso dramaturgo e argentino, dramaturgo e ator brasileiro. Essa peça ela me serviu muito de base, porque percebe-se que a figura de Tupac Amaru ela é muito vinculada a uma, mais ou menos, né, dadas suas devidas proporções, a imagem que o Che Guevara tem hoje, né? E, por exemplo, você percebe que o Tupac Amaru ele dá nome ao grupo guerrilheiro uruguaio, né, que inclusive o Mujica fez parte, que é os Tupamaros, né? Se não me engano, esqueci o nome completo agora deles, né? De Libertação Nacional e tal, Tupamaros. Então você percebe que o Tupac Amaru ele tinha uma imagem
que já era presente na América Latina. E, na verdade, essa imagem que o Tupac Amaru encarna, ela na verdade ela é um mito, né, político vinculado à América Latina. Então, se vamos supor, se na Europa a gente tem essas constelações mitológicas, né, que são, ou seja, que são imagens que estão orbitando, constelações, né, estão orbitando em volta de um tema específico. Então, se na Europa a gente tem o Salvador, a conspiração, a Idade de Ouro e a Unidade, aqui na América Latina a gente tem uma mitologia política que é o rebelde apaixonado. Né? Então, normalmente é um jovem, normalmente idealista, né? Apaixonado pela causa social da América Latina, apaixonado pelo futuro e bem-estar da América Latina, que se rebela contra a ordem imposta. Então, essa é uma mitologia política que paira no imaginário coletivo, seja a esquerda daqueles que apoiam esse imaginário, que acham que as pessoas devem pegarem armas, lutar contra um regime opressor, um regime ditatorial, quanto no imaginário à direita também, de pessoas que dizem que tem que inibir certas coisas, porque os jovens podem começar a pensar dessa forma, pode construir esse ideário de rebeldia, de contestação da ordem, então a gente tem que impor as coisas à força, a gente tem que censurar a imprensa, a gente tem que censurar o teatro, as artes. Então esse imaginário, ele paira tanto à direita quanto à esquerda, seja por pessoas que amam e admiram esse imaginário, esse ideal, seja por aquelas pessoas que temem e dizem que tem que se combater. Então esse mito político, esse fenômeno político do rebelde apaixonado, ele se vincula muito, está muito vinculado, está imbricado com a história da América Latina, e principalmente a partir das décadas de 60 e 70. Essa foi a hipótese, assim, uma tese que no meu trabalho, né, falar tese é um pouco de soberba, assim, né, mas a hipótese que o trabalho de conclusão de curso quis levantar, né, e que a fonte, essa peça do Tupac Amaru, ela justifica um pouco. Por quê? Porque essa peça foi censurada pela ditadura. Ela foi censurada pela DCDP, Divisão de Censura de Diversões Públicas, que era uma divisão da Polícia Federal, durante o regime militar, durante a ditadura militar. Deixa eu ver uma aguinha aqui. Que censura a peça, proíbe, interdita ela de ser encenada. E aí eu pude trabalhar com os pareceres dos censores da DCDP, das técnicas de censura, né, que escrevem um parecer, um relatório, justificando o porquê dessa peça não poder ser encenada. E os argumentos que elas se utilizam para justificar por que a peça não pode ser encenada, por que ela deve ser interditada, os motivos que elas se utilizam para falar que a peça fere a Lei de Segurança Nacional são argumentos que estão pautados nesse imaginário coletivo. Então, as palavras da censura nos mostram imagens que eram palpáveis para elas naquele período e que nos mostra como estava o pensamento e como estava... não queria usar a palavra sensações, mas como estava as imaginações e o ideário político e ideológico, né, o conjunto de ideias que se vinculava àquele período, né? Então, como elas compreendiam o seu presente. Então, o trabalho ele foi um trabalho mais de análise, quase que um estudo de caso, né? Porque eu trago, então, essa ideia de que o rebelde apaixonado é um mito político que paira na América Latina, né, mas que existem certos períodos em que ele se manifesta de forma mais presente, ou de forma mais palpável. Né? Isso aí nas décadas de 60 e 70, esse período em que ele está mais presente, mais palpável. Né? E aí, não tenho como analisar, não tive como analisar todo essa ideia desse mito político de forma plena, né? Até porque o trabalho conclusão de curso, ele tem um limite que eu não podia ultrapassar, né? Eu podia escrever 100, 200 páginas. Isso foi o terror do meu orientador. Que ele falava, olha, você precisa colocar um limite aí. Mas a minha ideia foi justamente então fazer um estudo de caso, ou seja, fazer um trabalho de pinça. Né? Então eu peguei o Tupac Amaru
para exemplificar este fenômeno que ocorre na história da América Latina, esse mito político que está vinculado ao imaginário coletivo, né? Então, Tupac Amaru veio para explicar. Então, olha, o Tupac Amaru e o relatório das censoras, das técnicas de censura, elas explicam. A peça também fala isso, né? Então, eu trabalhei bastante a peça, como a imagem do Tupac é construída, né, como um rebelde que contesta a ordem. E, inclusive, esse mito político do rebelde apaixonado, ele está vinculado em três categorias, ele percorre três campos, que é o primeiro. Ele é, então, um rebelde que contesta a ordem, né, que por algum motivo ele tem uma catarse, né, um momento da vida que ele percebe talvez uma injustiça social, talvez algo que faz ele abrir os olhos, né? Então ele passa a ser um rebelde que vai contestar a ordem. O segundo ponto é o ponto em que ele morre pela causa que ele está defendendo. Então ele é um mártir, né? Ele morre defendendo aquela causa, ele morre combatendo um regime opressor, ele morre combatendo um regime ditatorial, né? O caso do Tupac Amaru, né? Morre combatendo a colônia e o regime colonial. E o terceiro é que ele ressuscita, né, como uma ideia, e essa ideia é imortal. E essa ideia é capaz de sublevar as massas. É a ideia de que vai virar milhões, né, do poema do Ferreira Goulart, sobre o Che, que acho que é o nome do poema, esse que me fugiu agora, Noite Veloz, alguma coisa assim, que ele fala que o Che vira milhões. E a gente percebe isso um pouco nos discursos políticos, né, de que você pode matar uma flor, mas você não pode deter a primavera inteira e tal. Então, esse é um discurso político que está vinculado ao imaginário coletivo, né? E, inclusive, eu separei algumas partes aqui porque eu acho interessante. Por exemplo, aqui umas partes aqui do meu TCC, né? Pois bem, o objetivo de estudo, né, desse estudo, é um fenômeno político que está vinculado ao imaginário coletivo. Este fenômeno manifesta-se no imaginário por meio de um mito político que está inegavelmente imbricado com a história da América Latina. Por sua vez, então, este mito pode ser entendido como uma espécie de espírito, né, não no sentido sobrenatural do termo, mas sim no sentido de um forte ideal que povoa o imaginário político e coletivo. Por sua vez, então, este mito pode ser entendido como uma espécie de espírito que paira sobre o continente e periodicamente encarna-se em figuras históricas que, atendendo às demandas do tempo que estão sendo construídas, tornam-se heróis, ou seja, figuras exemplares a serem seguidas. Este mito chamamos de rebelde apaixonado, né? E aí, uma das coisas que moveu a pesquisa foi muito essa ideia do porquê que a peça foi censurada, né? Inclusive eu coloquei aqui, por que a peça foi censurada, né? Que levou os motivos, porque a peça conta a história do Tupac Amaru, conta os últimos dias de vida dele, né? Os últimos dias, julgamento e a condenação dele. Porque o Tupac Amaru foi condenado, foi inclusive... o julgamento de morte dele é bem horrível, porque tentaram esquartejar ele, né? Amarraram os braços dele e as pernas dele em 4 cavalos diferentes que tentaram desmembrá-lo, né? Por que a peça foi censurada? Este questionamento é uma das problemáticas fundamentais do nosso trabalho. Porque Fernando Peixoto, tradutor da peça, teve que recorrer a um escritor europeu para trabalhar a questão da tortura, né? Porque a ideia do Fernando Peixoto era trabalhar a questão da tortura. Porque a resistência francesa ao nazismo é vista como aceitável pelos olhos dos censores, latino-americano, ao colonialismo espanhol não. Porque uma peça sobre o julgamento e a condenação de um líder inca é vista como subversiva, devendo ser proibida, enquanto a história da condenação à morte da famosa heroína francesa, encerrada na peça O Processo de Joana d'Arc, não encontrou, além do comum, grandes empecilhos à sua exibição. Então, o Fernando Peixoto tem a peça censurada, e aí ele recorre a uma peça do Sartre, se não me engano, que conta um pouco da história da resistência francesa ao nazismo. E aí essas perguntas, né? Por que ela foi censurada? Por que uma história de resistência
ao nazismo na França é aceitável, uma história do colonial não é. Porque a figura do Tupac Amaru causou esse incômodo e esse, entre aspas, né, mas esse medo e esse receio, né, de que ao assistir àquela peça, né, inclusive isso são palavras literais da censura, porque ao assistir àquela peça os jovens poderiam se sentir imbricados e incentivados a rebelar e a contestar a ordem, né? Mas eu estava falando a respeito da figura do Tupac Amaru, como ela encarna essa imagem, né? E aí como ele tem essa questão de ter de ter uma semelhança com o Che Guevara, porque inclusive tanto o Che Guevara quanto o Tupac Amaru eles vinham de famílias abastadas, né? Famílias não ricas, mas classe média alta, né? Famílias que não passavam dificuldades, assim. E ambos, em determinado momento, né, passam por um processo de catarse, e aí, né, abandonam suas casas, suas famílias e passam a lutar pela causa social, né? E aí eu separei um parágrafo aqui que fala: este trecho nos salta aos olhos porque tanto Tupac Amaru quanto Che Guevara provinham de famílias com relativa abundância financeira. Por que cito Che aqui? Porque Che encarna perfeitamente o mito político que estamos estudando, isto é, a figura de heroísmo e modelo a ser seguido presente no rebelde apaixonado. Com efeito, este mito político, apesar de possuir ecos no século XVIII, encontra suas raízes de fato no século XIX, quando, a partir das independências, fez necessário um discurso pautado em figuras do passado que de alguma forma contestaram a ordem vigente, se rebelaram contra a metrópole e fizeram movidos por uma paixão que precederia o surgimento do nacionalismo, né? Então, a construção desse mito se dá exatamente nesse momento. Esse discurso vai encontrar o seu zenite, ou seja, o seu ponto máximo, a partir do século XX, principalmente após a Revolução Cubana de 1959, quando os movimentos de esquerda passaram a pregar a necessidade de uma nova ou segunda independência. Dentro desse raciocínio, a figura de Che Guevara será o apogeu desse discurso, o ápice da encarnação do rebelde apaixonado, uma vez que sua efígie, né, emblematicamente construída pelas lentes de Alberto Korda, ganhou o mundo e passou a ser estampada em milhares de camisetas, outdoors e cartazes. Aquela foto guerrilheiro heróico, né, tirada pelo Alberto Korda, tem quase todas as ruas, quadros, outdoors, que é aquela imagem do Che Guevara bem apaixonante, né? Claro, tal feito é difícil de se imaginar, senão em um mundo moderno e globalizado. Mas a questão é que, dadas suas devidas proporções, claro, esta mitificação que ocorre no Che, né, que deixa de ser uma figura histórica e passa a ser uma figura mítica, né, não é um fato isolado na história latino-americana. Na verdade, o guerrilheiro heróico de Korda e todo o capital simbólico que o cerca é a foz de um rio que tem a sua nascente muito antes. Neste rio, nascente e foz estão interligados por um fio condutor, que nada mais é do que o imaginário coletivo. Tupac Amaru, portanto, pode ser uma das primeiras figuras a encarnar esse mito que desemboca em Che. Assim sendo, não vemos alternativa senão a de recorrer de tempos em tempos à figura de Che para lançarmos luz à figura de Tupac Amaru. Então, é justamente isso, né? O Tupac Amaru, ele pode ser talvez a nascente, né, desse rio que deságua no Che. Essa construção desse imaginário, desse rebelde apaixonado, desse jovem de classe média que decide lutar e entregar sua vida a uma causa maior, né? Tupac não era tanto um jovem assim quando ele decide começar a revolução, mas talvez seja esse mesmo espectro, esse mesmo espírito que encarna, né? E aqui a gente não está falando das figuras históricas, das figuras de carne e osso, mas nas construções, né? Lembra aquilo que eu falei no começo do vídeo. A imagem construída que se tem hoje não é aquela pessoa que realmente viveu, né? E inclusive no começo do meu TCC eu falo isso, né? Aos poucos nos fala, quer ver? Deixa eu pegar aqui.
Ó, como nascem os heróis? Normalmente sob sangue, sonho e suor. Mas, para além disso, os heróis são imagens, isto é, representações construídas pelo conjunto da sociedade, ou uma parcela dela, de homens e mulheres que, apesar de no passado terem sido de carne e osso, com suas alegrias e tristezas particulares, constituem no presente um mito e, como tal, passam a ser figuras exemplares e modelos a serem seguidas. Essas figuras, portanto, pouco nos dizem sobre aqueles homens que sorriram e choraram, medo e esperança tiveram. Na verdade, tais figuras muito mais nos dizem sobre o contexto em que foram construídas, sonhadas, temidas, vividas e idealizadas. Então, quando a gente olha para a figura do Tupac Amaru, eu não quero muito saber sobre o José Gabriel Condorcanqui, né, sobre esse cacique de Tunga-Sunga que se rebelou contra o Império Colonial. Quando eu olho para a imagem dele, eu quero tentar entender o que levou aquela sociedade a construir aquela imagem, o que aquela imagem gera naquela sociedade, né, quais são as paixões que estão ali por trás, quais são as ideias e as concepções políticas que estão ali por trás daquela imagem, né, e o que aquela imagem causa naquela sociedade, o que faz, o que motiva, né, ela. E isso é interessante porque um dos livros, terminando, um dos livros e trabalhos que eu tive que estudar para construir o TCC é um livro do Raul Asensio, que é o título dele, que acho que não foi traduzido ainda para o português, que é o Apóstolo de los Andes, o culto a Tupac Amaru em Cusco durante a Revolução Velasquista, né? No espanhol não é muito bom, mas que eles são justamente o culto do Tupac Amaru em Cusco durante a Revolução do Juan Velasco, né, que foi um ditador do Peru, entre os anos de 1968 a 1975. E é muito interessante porque o Juan Asensio, ele trabalha justamente sobre as imagens que tem do Tupac Amaru, né? E eu vou tentar colocar umas imagens aqui para vocês darem uma olhada, porque elas são imagens bem diferentes. A imagem que mais se vinculou, inclusive veio na nota no dinheiro peruano, acho que é o peso, se não me engano, inclusive tem a imagem do Tupac Amaru ali, e ficou muito famosa e muito no imaginário coletivo desses anos 60, final da década de 60, começo dos anos 70, que é a imagem do desenhista, se não me engano, é Jesus Ruiz Duran, ou Duran. Ele está vivo ainda, esse desenhista, e ele foi quem fez a imagem mais emblemática do Tupac Amaru, que inclusive veio a ser colocada em todos os livros da reforma agrária perpetrada pelo Juan Velasco. Inclusive o lema da reforma agrária do Juan Velasco no Peru era Tupac Amaru lo prometeu, né? Tupac Amaru prometeu, Juan Velasco cumpriu. Então, justamente trazendo essa ideia desse personagem histórico que está sendo construído no presente. Então essa imagem ficou muito vinculada, que é o Tupac Amaru de sombreiro, né, de chapéu, aquele chapéu largo, né, e é só esqueci agora a palavra, mas não é nem a imagem, é mais um sombreado, assim, um estilograma, não sei se é um estilograma. Mas enfim, é só uma imagem mais usada, né? Então, que ficou mais vinculada, né, no imaginário social, inclusive principalmente dos peruanos. Mas olha só o que o parágrafo que eu tirei aqui, né? Juan Asensio, importante pesquisador vinculado ao IEP, Instituto de Estudos Peruanos, trabalha justamente com as diversas figuras de Condorcanqui e como elas são utilizadas para diferentes propósitos. Ele elenca pelo menos 5 figuras que orbitam a imagem do personagem histórico Tupac Amaru. Primeiro, herói regional. Antes de qualquer coisa, Tupac é um herói de Cusco, utilizado muitas vezes pelos cusquenhos como forma de se contraporem à hegemonia de Lima. 2, herói nacional e precursor da independência, né, figura muito utilizada durante o regime de Velasco. 3,
restaurador incaico, aquele que desejava restaurar o atual Tsuru, né? 4. Revolucionário social, figura extremamente preocupada com o bem-estar dos ameríndios e imbricada de concepções comunistas, visto como um camponês obrigado a se rebelar contra os seus senhores, expressando quase sempre uma contradição de classe. Inclusive essa figura é a figura que as vertentes mais de esquerda vão se utilizar, do Tupac Amaru. E, por último, quinto, né, herói latino-americano, até mesmo pan-americano, figura utilizada pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, como símbolo da luta americana pela independência, figurando em diversos cartazes comemorativos dos Dias das Américas. Então perceba que o Tupac Amaru era muito utilizado, era muito vinculado, por mais que hoje em dia as pessoas não conheçam muito a respeito dele, a imagem dele parava e estava por aí, circulando, né? Todas essas figuras resultam de discursos que habitam um campo de disputa sobre os usos do passado, todas desejando apropriar-se do capital simbólico que possui Tupac Amaru. Porém, grande parte dos historiadores, entre eles Robesbal, parece concordar que a figura que mais se aproxima de José Gabriel é a do revolucionário social, sendo a grande rebelião mais do que uma simples luta anticolonial, e sim, em certa medida, uma revolução frustrada, sendo Tupac Amaru II, então, o defensor dos oprimidos, aquele que lutou pelos caídos. Então, essa é uma construção que se dá, mas é muito interessante, que eu queria terminar falando sobre isso, é que a imagem do Tupac Amaru tem duas imagens bem distintas, que é uma imagem mais dele com chapéu, né, que é uma imagem mais da figura histórica, assim, mais vinculada à ideia de um precursor da independência, um ensaísta da independência, e a gente tem já a figura mais indígena, a gente poderia dizer assim, né, mais incaica, que é ele com uma lança e com aquele colar do sol Inti, do deus Inti, né, que é o deus do sol para os incas. Essas imagens elas são bem diferentes, né, da construção que se dá relacionada ao Tupac Amaru. Eu não sei se eu vou achar exatamente o texto aqui, mas que essas imagens, uma simples diferença entre elas é o suficiente para trazer uma ideia totalmente diferente para aquelas pessoas ali, né? Então, uma simples mudança na efígie, né? na imagem dele, muda totalmente a construção que se dá. Então, finalizando, a ideia principal, assim, né, do texto é justamente trabalhar essa questão do rebelde apaixonado, mas mais uma ideia filosófica que eu acabei não colocando no TCC, porque é mais uma elucubração, assim, é de como é interessante que as figuras históricas, a partir do momento, né, em que elas entram para a história, elas deixam de serem simplesmente carne e osso e elas passam a serem construídas e passam a serem pressupostos que definem aquelas sociedades e que nos definem também, né? Então é muito interessante, porque quando eu olho para a figura do Tupac, para as múltiplas faces que ele possui, eu estou vendo múltiplas reações que a sociedade tem para com aquelas pessoas, né? Para com aquela pessoa, para com aquela figura. Então, como é interessante, né, justamente essa questão das paixões políticas que nos enervam, né, desses mitos políticos que nos cercam, e de como isso constrói quem nós somos agora, né? E como essas figuras elas motivam o que somos e nos incentivam a viver e o modo como nós vamos dar sentido ao nosso presente, né? Nós vamos dar sentido aos dias em que vivemos, né? Porque a história é isso, é como a humanidade deu sentido ao tempo em que lhe coube viver e como o tempo moldou, né, aquelas pessoas. Então essas figuras elas nos ajudam a contemplar essas pessoas que construíram essas imagens, tá bom? Amigos, obrigado por terem vindo até aqui. Espero que esse vídeo não seja muito confuso, tinha muita coisa que eu queria falar, muita coisa que eu havia acumulado, mas espero que tenha tido algo de proveitoso aí pra ti, tá bom?
E é isso então. Um abração, obrigado por ter vindo até aqui. Tchau, tchau.